Bem, vamos retomar os nossos estudos, mas antes, como sempre, vamos fazer aqui um pequeno comercial do Clube do Livro Espírita, Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Este clube é um clube sui generis, porque você se associa e você pede o livro que quer, editado pela LEP ou editado pela Didier. Você pode escolher o livro. Ou você vai receber o livro do mês, o livro que for editado, ou você poderá pedir o livro que você deseja. É só preencher a ficha de inscrição, nome do sócio, endereço completo, não se esquecer do CEP, é sócio colaborador. Você estará se associando ao clube e, ao mesmo tempo, colaborando com as tarefas do Lar Espírita Pedro e Paulo, da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, do Recanto da Paz, da Casa Espírita Cristã Santo Albino. Você estará colaborando com os nossos assistidos. E a mensalidade inclui a tarifa postal. Tem esta vantagem. Já está inclusa a tarifa postal. Nesta semana, por exemplo, nós tivemos pedidos de livros que já foram editados há muito tempo atrás, livros da Didier, livros da LEP, já foram editados há muito tempo atrás e foram enviados pelos correios. Então, você que reside noutra cidade e às vezes tem dificuldade para encontrar um livro, você se tornando sócio do Clube do Livro Espírita, Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira, você receberá todo mês um livro novo em sua casa. É muito interessante. E nós pretendemos ainda, dentro das possibilidades, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, também distribuir um livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Livros que habitualmente não são distribuídos pelos clubes. Nós distribuiremos, nós faremos questão de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, faremos questão de premiar os nossos associados com um livro da Lavra de Chico Xavier. Principalmente aqueles livros muito importantes e que às vezes são muito menos lidos, quase não são lidos, quase não são conhecidos, porque na verdade todos nós estamos precisando estudar muito a doutrina, conhecer um pouco mais a obra mediúnica de Chico Xavier, que foi a reencarnação de Allan Kardec e que veio à Terra com a tarefa precípua de desdobrar a codificação. É só você ligar aqui no WhatsApp, eu não sei se os nossos irmãos estão colocando, 349 9993 4873. O pagamento poderá ser feito
através do Pix. Hoje quase tudo é Pix, né? Poderá ser feito através do Pix. Bem, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos ainda, nesta semana, recorrer ao livro dos Espíritos. Na próxima semana, ou na outra ainda, nós vamos abordar alguns temas de O Livro dos Médiuns. Mas, como está aqui na sequência, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação. Nós consideramos muito importantes essas perguntas e as respostas que foram feitas por Allan Kardec e dadas pelos espíritos superiores. Finalidade da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação? Por que eu devo reencarnar? Por que eu preciso reencarnar? Por que não ficar apenas no mundo espiritual, ficar desfrutando de minha existência como espírito? Por que tomar o corpo, ou retomar o corpo, e nos expormos assim a tantas dificuldades e tantas lutas? Kardec perguntou na questão 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Os espíritos responderam, Deus a impõe, quer dizer, é uma imposição. Deus a impõe, trata-se de uma imposição, trata-se de uma lei. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Ou seja, o espírito, para alcançar a perfeição, ele deve passar por uma espécie de crisol, ele deve se depurar, ele deve se aperfeiçoar, ele deve se escoimar de todas as suas impurezas. É como o diamante. O diamante, quando ele é encontrado, ele não é encontrado, vamos dizer, em sua forma absolutamente pura. Ele necessita ser burilado. Ele precisa se escoimar das imperfeições, adquirindo forma. Aí sim, ele surgirá em todo o seu esplendor. É preciso que as suas arestas sejam podadas. E se nós pensarmos bem, tudo na Terra está sujeito à tarefa do aperfeiçoamento. Tudo está sujeito à tarefa do aperfeiçoamento. Tudo se aperfeiçoa. Nada continua como surgiu. Tudo vai sendo trabalhado, vai sendo
aperfeiçoado. É o que acontece com o espírito. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Como André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos, existem espíritos que são co-criadores em plano maior. E existem espíritos que são co-criadores em plano menor. Nós somos chamados a cooperar, a colaborar com Deus no aperfeiçoamento de sua obra. É para a executar que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele também progride. Concorrendo para a obra geral, o Espírito também progride. Nós somos co-criadores. Nós cooperamos com Deus no aperfeiçoamento de sua obra. E trabalhando no aperfeiçoamento da obra, nós trabalhamos a nós mesmos, nós também nos aperfeiçoamos. Kardec escreveu: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Quer dizer, a encarnação, ela nos dá uma finalidade. Nós trabalhamos, cooperamos com Deus no aperfeiçoamento de sua obra. Eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel, recebida por Chico há muitos anos atrás, falando a respeito dessa cooperação do homem. Ele disse assim, mais ou menos ele disse assim: se nós duvidamos de que o homem seja chamado a cooperar com Deus no aperfeiçoamento de sua obra, observemos um matagal, um pântano, observemos uma terra árida, onde Deus se encontra trabalhando sozinho. Mas quando chega o homem, ele drena o pântano, ele torna o pântano mais fértil, ele torna a terra árida, fértil. Como hoje, por exemplo, hoje os homens estão conseguindo plantar no deserto, estão transformando o deserto em chão fértil, fecundo. Então, onde Deus conta com a cooperação humana, tudo vai se aperfeiçoando. E assim, o homem também se aperfeiçoa, porque desenvolve a sua inteligência. É a lei do trabalho. Sem o trabalho, como é que nós iríamos evoluir? Sem o trabalho, como é que haveríamos de evoluir? Hoje, um espírito lá, escrevendo, ele disse que, mais ou menos assim, ele disse que Deus permite o sofrimento
em família também para que haja uma aproximação maior entre os membros da mesma família. Permite, às vezes, uma doença, alguém adoece, para que a família possa se aproximar. O Espírito estava falando a respeito de uma senhora que havia contraído Alzheimer e que os filhos estavam se revezando para dormir com ela, para dar assistência a ela. Isso provoca o quê? Uma aproximação. Em seguida, Allan Kardec perguntou: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem penas e sem trabalhos, e, por conseguinte, sem mérito. Então, todos nós, todos têm que passar por provações, as mais diversas, as mais variadas. Chico, certa vez, disse assim, nós estávamos conversando e, de repente, ele disse: o maior problema do homem sobre a face da terra é o relacionamento. É a questão do relacionamento. Só Jesus não teve. Aí ele parou por alguns momentos e voltou a falar. Emmanuel está me dizendo aqui que Jesus também teve, porque ele teve Judas. Então, nós passamos por dificuldades, por lutas em família, pelejas, as mais diversas, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, netos, genros, noras, enfim, nós passamos por essas dificuldades todas para que nós aprendamos a difícil arte do relacionamento. Na verdade, para que aprendamos a amar verdadeiramente. Então a encarnação, ela é indispensável, porque é a encarnação que nos coloca em contato uns com os outros, não é? É a encarnação que nos leva a agir e suscita a lei do karma, a lei de causa e efeito. É a encarnação que nos faz receber dentro de casa, na própria consanguinidade, receber espíritos com os quais nos comprometemos. Eles nos ensinam, nós ensinamos também, eles aprendem, nós também aprendemos, e às vezes não conseguimos aprender o que devemos aprender em uma única existência, porque não aprendemos mesmo. Uma única existência é insuficiente. Nós temos que voltar à Terra, e as coisas são interessantes. Às vezes, através dos nossos filhos, os nossos filhos vão buscar aquele espírito com o qual nós temos compromisso, eles vão buscar longe e trazem para dentro de casa. Às vezes eles vão buscar até num outro país.
num outro estado, vão buscar longe. Não sabemos quem é, não conhecemos, nunca vimos, entre aspas. Isso é o passado que está esperando. O passado nos espera. Habitualmente a gente diz assim que o presente, o futuro, né? O futuro nos espera, mas o passado também está à nossa espera. Então é uma filha que traz alguém, é um filho que traz alguém, é um neto, é uma neta, vai buscar, traz, coloca dentro de casa, e é aquela situação difícil, e nós temos que nos revestir de muita paciência, de muita compreensão, paciência, compreensão, de muita renúncia, para superar isso tudo, para vencer isso tudo. Na verdade, superar a nós mesmos. Não é superar por fora, é superar nós mesmos. Porque esses agentes mexem com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso comodismo. Esses agentes mexem conosco em todos os sentidos. E é assim que nós vamos aprendendo. É assim que nós vamos aprendendo, não é? E vejamos, não escapamos disto. Não escapamos, não conseguimos escapar. Existem pessoas que às vezes optam por uma vida solitária, por uma vida de solidão, mas elas facearão outros problemas, outras dificuldades. E essa opção pela vida solitária é temporária, porque não vai poder optar sempre pela vida solitária. Numa outra encarnação, vai assumir, querendo ou não querendo, de repente aparece alguém e a pessoa se encanta, se apaixona, se envolve, se deixa envolver, e aí as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Quer dizer, na encarnação, na reencarnação, né? Como dizia Chico, a reencarnação nunca erra de endereço. Nunca erra de endereço, né? Sobram lições para todos nós. Nós nos instruímos através das lutas e tribulações da vida corporal. Das tribulações e da vida corporal. Vejamos uma criança recém-nascida. O tanto que essa criança, ela sofre, por exemplo, ela sofre para conquistar a noção de equilíbrio, começar a caminhar com as próprias pernas, depois sofre, vai para a escola, a disciplina, sofre com a disciplina na escola, sofre com a tabuada, sofre com o português, sofre com tudo, não gosto, não quero. Nós temos que ir tratando de gostar. Esta é que é a verdade. Precisamos ir tratando de gostar para facilitar as coisas. Mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Kardec perguntou, mas então de que adianta eu seguir o caminho do bem se isso não me isenta? Chegou mais depressa ao alvo? É a questão do aproveitamento. E depois, há uma questão muito grave a ser considerada, é a questão do egoísmo. Eu não posso
ficar preocupado apenas com a minha evolução. Eu preciso doar. Eu preciso me doar. Então eu não posso ficar preocupado apenas com as minhas conquistas. Nós estamos evoluindo para alguma coisa. Ninguém está evoluindo para ficar cantando hosanas eternamente. Uma vez, nós sempre contamos, né? Uma vez o doutor Inácio, uma vez o doutor Inácio nos perguntou: meu filho, você sabe para que você está evoluindo? Eu falei: não sei. Ele disse assim: é para morrer crucificado. É porque, vejamos bem, se nós formos estudar a biografia dos bandeirantes, dos pioneiros do progresso humano, todos eles sofreram. Todos eles sofreram. Se nós formos estudar a vida do casal lá, Curie, né? Madame Curie, se nós formos estudar a vida do próprio Einstein, ele tinha problemas pessoais sérios de relacionamento afetivo. As mulheres, as namoradas, não entendiam porque ele vivia no mundo das estrelas. Ele vivia no mundo das estrelas. Se nós formos ver Mozart, Beethoven, Chopin, se nós formos ver os grandes desbravadores dos sertões, os bandeirantes, todos eles, Borba Gato, Fernão Dias Pais Leme e tantos outros, os jesuítas que vieram ao Brasil, muitos deles foram mortos pelos índios, contraíam a malária, morriam sozinhos no meio da selva, ou picados por serpentes, ou devorados por animais. Todos eles, não é? Esses pioneiros do progresso, os navegadores, os grandes navegadores, desbravadores dos mares, não é? Os pintores, os musicistas, os cientistas, os médicos, os literatos, todos eles, não é? Eles sofreram muito. Então, essa questão, por que eu sofro se eu estou no bem? Por que eu sofro? Nós estamos no bem não para deixar de sofrer, mas para ganhar forças para sofrer. Adquirir forças para sofrer. Tem uma mensagem de Emmanuel que uma jovem se aproximou de um instrutor e disse assim: instrutor amigo, eu rezo tanto, eu oro tanto, no entanto eu sofro muito. Eu sofro muito, oro tanto, rezo tanto e não deixo de sofrer. Ele disse assim: a minha filha, se você reza tanto e sofre, imagina o que você sofreria se não rezasse. Imagina o que você sofreria se você não orasse. Se você não tivesse fé. Não vamos longe, vamos pegar aí os profetas, os apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus. Não é? Estavam ali assim, com o homem. Os 12, tirando Judas, que cometeu o que cometeu, por arrependimento, por remorso,
E tirando João Evangelista, que foi aos 100 anos de idade, e ao que nos parece ele teve um desenlace natural, os outros 10 foram todos assassinados. Foram todos assassinados. Quem lê Paulo e Estevão vê isto. Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo foi decapitado. Então, essa questão, os desbravadores, os pioneiros do progresso humano, eles pagam um tributo alto. Eles pagam a encarnados e pagam a desencarnados. E pagam a desencarnados, porque os espíritos obsessores que não querem. Um exemplo maior foi Jesus Cristo. Vamos ver a vida de Eurípides Barçanufo, né? Nós estamos aí todos nos queixando da dengue, não é? Da dengue. Eurípides Barçanufo, com 38 anos, contraiu a espanhola. E desencarnou com 38 anos. Não é? Vamos ver, por exemplo, Carbachuta. O grande Carbachuta. A mulher de Carbachuta era doente, era perturbada. Era muito doente. Aqui em Uberaba mesmo, tivemos um grande médium, Adeline de Carvalho. A esposa de Adeline de Carvalho ela tinha hanseníase. Ela era leprosa. E assim nós vamos contando. Vai contando. Agora, essas pessoas desanimavam, entregavam os pontos? Não desanimavam. Não entregavam os pontos. Elas continuavam fazendo o que era possível fazer. Chico Xavier é um grande exemplo. É um grande exemplo para nós, Chico Xavier, o quanto ele sofreu, não é? Chico Xavier sofreu tudo e um pouco mais. Com 5 anos de idade, a mãe desencarna. Imaginemos o que representa para uma criança de 5 anos a mãe desencarnar. E o pai esparramar com a filharada. Isto não é brincadeira, não é? Isto não é brincadeira. Então aqueles, é o que disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, né? Mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Interessante, estava lembrando aqui. Dizem que Buda foi um grande espírito, né? O príncipe Siddhartha, Gautama, né? Sakyamuni, o Buda. Sabem de que os biógrafos dizem que ele desencarnou? Infecção intestinal. Ninguém está livre. Ninguém está livre de nada, absolutamente nada. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. É o que diz o doutor Inácio, né? O doutor Inácio fala assim: meu filho, Jesus tinha que morrer, era crucificado mesmo, ele tinha que ser assassinado. Porque ele não tinha karma de doença ele não morreria.
Jesus não poderia ter câncer, por exemplo, não é? Ter um problema cardíaco. Não dá para conceber Jesus assim, não é? Não dá para conceber Jesus assim. Como também não dá para conceber o próprio Sócrates, né? Sócrates teve que tomar veneno, cicuta. Ele foi obrigado a tomar veneno. Não é? Agora, Jesus, como diz o doutor Inácio, não, Jesus tinha que ser assassinado mesmo. Porque ele não tinha doença. É o que diz aqui, olha, quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Vamos analisar esses defeitos e vamos nos perguntar se nós os temos. Então vamos. Invejoso. Bom, primeira carapuça já foi vestida. Ciumento. Avarento. Ambicioso. Temos. Se não temos, não sou muito, mas é pouco. Você fala que não é muito, mas em matéria de imperfeição espiritual, o pouco é muito. Em matéria de imperfeição espiritual, não é? O pouco é muito, não é? Eu não sou tão ambicioso assim. Não é porque você não teve ainda oportunidade. Se você tiver a oportunidade, você se torna ambicioso. Não é? Em seguida vem aqui da alma, e Kardec faz umas indagações. O que é a alma? Isso é interessante a gente observar, porque muita gente confunde, né? Alma com espírito, não é? Confunde alma com espírito. O que é a alma? Resposta: um espírito encarnado, né? A alma é um espírito encarnado. Então, só para efeito pedagógico, né? Nós chamamos de alma o espírito encarnado, não é? Desencarnou é espírito. É só para um efeito pedagógico, porque muita gente confunde alma, espírito, alma. Mas o que é alma? É a mesma coisa? O que é espírito? É só um efeito pedagógico. As almas e os espíritos, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. As almas não são mais que os espíritos, não é? Antes de se ligar ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e se esclarecer. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma ao corpo, quer dizer, o perispírito. Até hoje a ciência se debate a respeito do assunto. Até hoje a ciência não sabe, a ciência nada diz desse ponto de interação. Por exemplo, o espírito sendo etéreo, o espírito não sendo matéria, como é que pode dar liga? O que dá liga ao corpo? Essa questão ficaria insolúvel.
se o Espiritismo não falasse, como muitas outras filosofias falam, no chamado perispírito. Perispírito é uma palavra criada por Kardec. Né? É uma palavra, é um neologismo, né? Perispírito, palavra criada por Allan Kardec. Ele buscou o exemplo de uma semente e do chamado perisperma, não é? O perisperma é um tênue laço, que une a semente ao fruto, né? Une a semente ao fruto. Então é chamado perisperma. E Kardec, buscando uma analogia, ele escreveu perispírito, quer dizer, em volta do espírito. É por isso que o Dr. Inácio fala, e nós damos razão a ele, o corpo também é um perispírito. Porque é corpo do espírito. Não é? O corpo também pode ser considerado um perispírito, porque é corpo do espírito. Agora, o perispírito propriamente dito é aquele corpo que envolve o espírito quando nós desencarnamos. Quando nós desencarnamos. É o chamado corpo espiritual também, é também chamado de psicossoma, não é? Psicossoma, soma, corpo psíquico, corpo psíquico. Alguns chamam de MOB, os parapsicólogos chamam de MOB, modelo organizador biológico. É interessante porque, graças a esse campo de força do perispírito, vamos imaginar que nós tenhamos aqui um ímã. Tenhamos aqui um ímã, criando um campo eletromagnético, um campo de força. E aqui por cima, limalhas de ferro. O ímã se movimentando, ele organiza, coloca ordem nas limalhas de ferro. Então vem a pergunta, por que o corpo humano é uma escultura? Porque o perispírito cria um campo eletromagnético e vai agregando as células. Vai agregando as células. Esculpe o corpo humano. As células vão se agregando. É muito interessante esta questão. É por este motivo que às vezes nascem corpos chamados disformes. Às vezes surgem corpos disformes. São corpos que se formaram sem a presença do Espírito, sem essa força eletromagnética. Esses corpos disformes se formaram aleatoriamente, simplesmente pelas leis da matéria. Simplesmente através das leis da matéria. Mas quando há espírito e perispírito, esse campo de força que é criado pelo perispírito, ele vai
atraindo células, não é? É igual o projeto de uma construção. Existe o projeto, não é? E os tijolos vão sendo colocados no devido lugar, em seus devidos lugares, e aí surge a construção. Qual é a natureza desse laço, ou desse liame? É semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles se possam comunicar. É por meio desse laço que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. É através desse laço semimaterial, que é o perispírito, que o espírito consegue agir sobre a matéria. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial. Nós ainda precisamos do perispírito. Nós ainda precisamos dos corpos espirituais, porque se não fossem os corpos espirituais, nós simplesmente nos diluiríamos na criação, porque ainda não temos mente para conservar a nossa própria identidade. Não temos mente para conservar a nossa própria identidade. É graças ao perispírito que a gente fala assim, eu sou eu continuo sendo eu. É graças ao perispírito que, depois do desenlace, nós podemos nos apalpar e sentir que continuamos sendo eu sou eu, continuo sendo eu. Se nós não tivéssemos esses envoltórios, que um dia vamos perder, porque quando o espírito tiver de si completo domínio mental, ele não precisa mais de envoltório. Ele não necessitará mais de envoltório. Nós precisamos de envoltórios para termos uma identidade. Olha o tanto que nós somos atrasados. Precisamos de envoltórios para termos identidade. Vocês já imaginaram se nós, só imaginando, se nós não tivéssemos nome, sobrenome, uma fotografia, uma fisionomia, um RG, um CPF, um endereço, será que nós seríamos capazes de nos identificar? É possível que não. Se nós não tivéssemos, né? Se eu não olhasse no espelho e falasse, não, esse aqui é o Carlos. Eu estou desmaiado. Eu estou ouvindo, mas estou... Cuidado que você vai perder sua identidade. Ela me cutuca. Depois você vai ter que perguntar quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu?
Quem sou eu? Mas é verdade. É verdade. Nós precisamos de envoltórios que nos preservem a identidade. Nós não estamos ainda preparados para viver sem envoltórios. E esse relacionamento que o senhor estava falando, isso está mexendo muito comigo. Comigo. Mas mexe com todos nós, Maria Laura, não é? Isto realmente mexe com todos nós, né? Mas eu fico pensando, Dr. Inácio já disse isso, os pesquisadores espiritualistas falam a respeito disto, não é? André Luiz também fala a respeito disto. Se nós não tivéssemos envoltórios para que nós pudéssemos sentir a nossa própria consistência, embora não sejamos consistentes, nós simplesmente nos diluiríamos no espaço. Vamos nos imaginar assim, sem nome, sem rosto, sem identidade, sem endereço, sem nada. Eu não existo. É o que a pessoa vai dizer. Equivale a isso. Eu não existo. Agora, a pessoa, para existir sem isso tudo, é por isso que nós vamos ter que reencarnar. Reencarna como homem, reencarna como mulher, reencarna numa raça, reencarna noutra raça, e vai tendo esses rótulos, vamos tendo esses rótulos todos, porque isso tudo é rótulo. Nós já estudamos isso aqui em O Livro dos Espíritos. Isso tudo é rótulo, porque o espírito não tem cor, não tem tamanho, não tem sexo, não é? O espírito não tem nacionalidade, o espírito não tem pátria, não é? Agora, se nós não tivéssemos isso tudo para dizer assim, eu moro ali na rua tal, número tal, o que haveria de ser de nós outros, né? Então vai demorar muito. Nós vamos ter que adquirir uma condição mental de saber que somos sem ser. De saber que somos sem ser. E a gente pode escolher o país? Hein? Ô, Joana, esse é um assunto muito complexo. Eu acho que nós estamos numa condição que nós não podemos escolher nada. Nós não podemos escolher, absoluto. Nós somos escolhidos. Nós estamos ainda numa condição evolutiva tal que nós não podemos escolher nada. Pelo menos é o que o André Luiz Emmanuel sempre fala, né? O espírito às vezes reencarna sem saber que está reencarnando. Se ele reencarna sem saber que está reencarnando, ele está escolhendo o quê? Ele não está escolhendo nem o corpo. Deus desencarna, né? Hein? Deus desencarna. Não podemos escolher. Eles acham que não morreram. Acha que não morreram. Estão vivos. Acham que nós estamos doidos. É que nós estamos doidos. E, na verdade, estamos todos vivos, não é? Mas a vida para eles é uma vida tão semelhante à nossa, tão semelhante. Deve ser uma situação, acho que muito angustiante. O espírito não saber de que lado que está. Né? Deve ser uma situação muito angustiante o espírito não saber de que lado que está.
Por isso que o espírito, quando sente essa angústia tão grande, sem saber nada, ele entra no primeiro corpo que tem. Ele entra no primeiro corpo que oferece, que se lhe oferece. Não quer saber se é homem, se é mulher. Isso é indiferente para o espírito. E essa história do espírito, do espírito que foi homem e reencarna a mulher e vai ser depois, ou é mulher, reencarna homem e vai ser um homem feminino, isso é conversa. Isso é conversa, isso não é com todos, não. Isso não acontece com todos, não. Tem muita criança aí, muito menino, que na outra existência foi menina. E, no entanto, agora são meninos, sem problema. E vice-versa, sem problema. Agora, quando nós levamos em consideração o karma, é outra coisa. O karma é um universo por si só. É um universo por si só. Bem, nós vamos encerrar hoje por aqui, não é? E não vamos esquecer Hoje nós tivemos umas 2 ou 3 quedas de energia, né? Ficou completo no YouTube e no Facebook. Ficou completo? Mas houve estouros aqui na rua. Nós tivemos umas 2 ou 3 quedas de energia durante os nossos estudos. Sérgio, então, vamos encerrar. Você lembra? O Senhor tudo nos dá, a semente deu o chão, mas deixou por conta dela o milagre de ser pão. A fonte deu a nascer, de que se põe a jorrar, mas deixou por conta dela correr em busca do mar, na bênção da criação, deu asas aos passarinhos, mas deixou por conta dele fazer o seu próprio ninho. A gleba em aridez deu a chuva bem fazeja, mas deixou por conta dela cultivar o que deseja. Fez a roseira florir por sobre um berço de estrume, mas deixou por conta dela produzir o seu perfume. O Senhor nos deu no céu toda a paz que nele há, mas deixou por nossa conta trabalhar e chegar lá. O Senhor nos deu o céu toda a paz que nele há, mas deixou